Está começando o programa Nossos Pesquisadores. E o assunto de hoje é sobre relógio atômico. E vamos conversar com o professor Daniel Varela, que vai explicar um pouquinho sobre relógio atômico. Professor, o que significa esse nome e para que serve esse relógio atômico? Um relógio atômico é um sistema que tira referência de tempo, ou marca o tempo, né, baseado numa transição atômica, ou na transição entre dois níveis de energia de um átomo. Ele serve para inúmeras aplicações, tanto científicas como aplicações que a gente tem de cotidiano, como sistema de navegação e telecomunicações, mas o mais importante é que ele é capaz de extrair do átomo uma referência de tempo ou uma referência de frequência. Essas duas unidades, essas duas grandezas, elas estão intimamente ligadas, né? Então a gente tira essa referência de um átomo ou de um grupo de átomos em específico. Quando a gente fala de relógio, dividindo a frase, quando a gente fala de relógio, a gente fala de minuto, de segundo, de tempo. E como que o átomo vai te oferecer essa escala? O átomo, quando a gente fala que usa o átomo, parece uma coisa de brincadeira, né? Assim, muito rápida, direta de interagir. Mas ele precisa ser preparado, é um átomo em específico, uma espécie atômica em específico. Por exemplo, a gente usa bastante césio de massa molecular 133, que é um isótopo neutro. E ele precisa ser manipulado, ele precisa ser preparado para servir de referência, né, para referência de frequência. Então não é simplesmente ter um bloquinho ou uma peça de mão para realmente servir, usar como um relógio. Ele precisa estar num ambiente propício a ser utilizado, né? Então a gente usa um sistema de vácuo, a gente usa lasers para manipulação desses átomos, tem toda uma preparação para que ele seja realmente sirva como uma boa referência de frequência. E esse átomo, como que ele é extraído? Como que ele é conseguido para ser trabalhado e manipulado? Nós trabalhamos inicialmente com uma carga, então nós tomamos uma carga pura de um miligrama ou microgramas de um certo tipo de átomo, né? Colocamos dentro de um sistema de vácuo, daí você tem um vapor ou uma atmosfera específica com aquele átomo só. Ela é enriquecida ou ela é privilegiada só com aquele átomo. É um sistema onde você faz um vácuo praticamente de espaço profundo. Não teria átomos ou moléculas naquele ambiente, né? E aí você solta de forma controlada esses átomos com o qual você quer trabalhar. E daí é que vai começar toda a manipulação do sistema. Então eu preciso de todo um aparato com técnicas, né, que a gente usa de lasers para manipulação com lasers e também de sistema de vácuo, de controle de temperatura para esse sistema. Não é uma coisa tão trivial de se conseguir, não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é tão diria tão fácil de chegar nesse ponto. Professor, quando a gente estudava no colegial, a gente tinha tabela periódica na aula de química, que todo mundo queria sair correndo quando tinha a prova da tabela periódica. E a gente sabe que na tabela periódica tem vários tipos de minerais, dos próprios átomos. Qual que é a diferença de se usar o césio para esse relógio atômico e não outros átomos? Tem essa especificidade desse tipo de átomo? Sim. Eu também tinha bastante medo da tabela periódica, tá? Mas o interessante é que assim, não é qualquer átomo, né, que é propício a ser usado. O que eles precisam ter uma coisa que a gente chama, como a gente mexe com a transição atômica, a gente está interessado nela, eles têm uma transição específica em certos átomos que a gente chama de transição relógio. É aquela transição de níveis de energia que é realmente boa para servir como referência. Não são todos os átomos que têm isso. De repente aparece, pipoca um ou outro, que alguém descobre que, olha, essa transição é interessante de se trabalhar, que não era cogitada há alguns anos atrás. Mas a gente não tem só césio.
né? 133. Aliás, os isótopos radioativos do césio nem são bons de trabalhar, não tem transições conhecidas boas de se trabalhar, mas a gente tem, e não é tão bom de manipulá-lo, né? Mas a gente tem átomos de rubídio, por exemplo, que tem uma boa transição relógio, é exemplo do césio. Nós temos átomos de hidrogênio, que também tem uma transição relógio. Existem equipamentos ou relógios atômicos que usam hidrogênio. Tá? Atualmente existem vários átomos com transições que a gente chama de, em outro domínio, né? O césio ele trabalha com micro-ondas. Apesar da gente usar laser para manipular, mas a transição relógio ela está em micro-ondas, ela é de 9 GHz. Tá? Mas existem outros átomos numa nova geração que trabalham com transições que a gente chama de domínio óptico. Elas são muito acima de gigahertz, elas estão em terahertz, tá? E são átomos, por exemplo, de estrôncio, que a gente trabalha aqui no grupo, átomos de mercúrio e térbio. Então tem toda uma nova linha de átomos que também são propícios a serem usados. E eles são amplamente investigados. Todos eles têm essa dita transição relógio. Eles têm várias outras transições. Mas essas outras transições não são interessantes para relógio atômico. Elas podem ser interessantes para manipular o átomo, para servir para outro tipo de teste de física, mas ela não é uma transição interessante para trabalhar como transição relógio, para ser um relógio atômico. Professor, tem quanto tempo mais ou menos que esse relógio atômico é estudado, é analisado? Eu acho, às vezes é difícil estabelecer um limite ou um marco, assim, dizer, olha, começou no ano tal, porque um relógio atômico ele reúne todo um conjunto de conhecimentos de manipulação atômica, de técnicas de resfriamento, ou para trabalhar com átomos que a gente chama de átomos frios, né? E desde o final da década de 90, né, que a gente tem reunido esforços para trabalhar na linha de relógios atômicos. Então eu diria que foi na segunda metade da década de 90 aqui nos nossos laboratórios. Tá? Mundialmente, no início da década de 90, que se conseguiu, finalzinho da década de 80, que se conseguiu realmente ter um sistema confiável com átomos frios, né, falando especificamente disso, para se trabalhar na linha de relógios atômicos. Em outros modelos de relógio, desde a década de 60. Tá? Então tem um longo tempo aí de trabalho. Quando a gente fala de relógio, a gente fala em tempo, espaço, local. Professor, se desse um pane geral nas redes, na internet, no satélite, como que ficaria? Porque um relógio atômico, hoje vocês dependem de tecnologia para trabalhar. Como que seria essa questão de saber que hora é aqui, que hora que é lá? E como que vocês se organizariam numa pane geral hoje? Se uma pane geral que para tudo, a gente vai ter que ralar graveto para acender a fogueira, né? Se é uma pane de comunicações, aí mais em termos de ligação de dados e tudo mais, aí uma coisa muito importante é que todos os sistemas eles tenham sua própria referência de forma confiável. Não que você tenha que ter um relógio atômico em cada lugar. Não é isso. Mas que ele possa operar durante um certo período de tempo de forma confiável, sem precisar de uma ligação, por exemplo, com um relógio atômico. Né? Muitas vezes um receptor de GPS ele pode entrar num cânion urbano ou numa condição em que ele vê menos satélites, e mesmo assim ele conseguir saber que ele não tá muito longe da trajetória dele, ele não deu um salto na trajetória porque ele tem uma boa referência local. Né? Então deu uma pane momentânea na comunicação, no link dele, na ligação dele com aqueles dados externos. Mas ele tem uma boa referência local para se manter de forma autônoma, né? Com uma boa referência. Por isso é muito importante a gente continuamente buscar distribuir essas referências com qualidade. Se pudesse ter um relógio atômico em todos os lugares, tanto melhor. Mas existem outras formas, cristais de quartzo de alta qualidade, osciladores. O mesmo cristal que a gente tem no relógio de mais alta qualidade, ele consegue se manter por um certo período.
Professor, e a questão do relógio? O átomo, ele é um relógio onde ser trabalhado, como que ele é organizado para ser esse relógio? Relógio atômico é uma nomenclatura que a gente usa por ser mais simples ou às vezes até mais rápida, né? Mas o átomo ele é uma referência de frequência, né? Então, o átomo, como eu falei, o átomo de césio em 9 GHz, por exemplo, ele é uma referência de frequência em 9 GHz. Tá? Como a gente conta essa frequência, o número de oscilações por segundo, né, dessa frequência, é que faz com que você possa acumular esse sinal de frequência e aí contar tempo. E aí ele começa a virar realmente o relógio. Né? O relógio é um sistema, é uma referência de frequência, uma referência atômica de frequência, mais um contador. E daí a gente, com esse relógio, a gente passa a contar tempo, né? Para estabelecer hora, para ter uma referência de passagem de tempo, de hora, um marcador de tempo. É daí que vem esse nome relógio atômico, é por ele usar como referência um átomo e até chegar ao ponto de contar a hora. Nos experimentos que a gente tem em laboratório, a gente não conta a hora. A gente estabelece uma referência de frequência, né? A partir daí é que vai poder usar para marcar a hora realmente. Você comentou em relação ao GPS e qual a importância que tem desse relógio atômico hoje para você se deslocar, se direcionar, porque antigamente era o mapa, né? Você comprava a revista, traçava aquele local que você quisesse ir para o Nordeste, para o Sul. E hoje não, hoje pelo celular você tem aplicativos, que antigamente também era o que você comprava o GPS, instalava, mas ele não era via internet, ele era via sinal. Qual que é essa diferença hoje dessa rapidez, da saída do GPS que você colocava no carro via sinal, dessa questão da internet, a importância disso para se direcionar? Porque vocês têm uma aparelhagem hoje para esse trabalho. Um receptor de GPS, ele mesmo no celular, ele funciona da mesma forma que o receptor o mais antigo que tem para o carro, tudo mais. Aqui hoje, ao invés de ter aquele receptor específico para o carro, a gente prefere colocar o celular na frente, que é mais multiuso, né? Mas o princípio de funcionamento dele em uso com GPS, com sinal de sistema de posicionamento global, né? GPS é um desses sistemas de posicionamento. É o mesmo, ele recebe sinal ou sinais de diferentes satélites ao mesmo tempo e vê a diferença de tempo em que cada um desses sinais chega daquele ou do outro satélite. E aí ele se localiza, aquele receptor ele é capaz de se localizar com relação aos satélites. Se você sabe, né, são conhecidas as posições dos satélites, né, são estimadas de forma muito exata, daí a gente consegue estabelecer qual é a posição em terra do receptor. Isso é um método chamado de trilateração, triangulação de sinal, né? Você sabe que o sinal está vindo daqui, daqui, daqui. O ponto comum para todos esses sinais que chegam ao mesmo tempo, né, ou com tempos ligeiramente diferentes num ponto, estabelece a posição desse ponto. Esse é o uso com o GPS. A qualidade com que você compara esses sinais ela é muito importante, porque eu quero saber se o satélite 1 chegou 1 bilionésimo de segundo depois do satélite 2, para estabelecer a minha posição relativa. Se o meu relógio local não for muito bom, eu consigo estabelecer isso com 30, 50 metros de resolução. Ah, não, eu tenho um oscilador melhor, então rapidamente eu consigo estabelecer minha posição com uma resolução melhor que 1 metro, né, abaixo de 1 metro. Então eu tenho uma coisa chamada uma incerteza de posição muito melhor. Por isso que é muito importante ter uma boa referência de tempo e de frequência, mesmo num receptor de GPS. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.